Boa noite, boa noite, boa noite, igreja. Boa noite. Estão com frio? Sim. Boa noite a todos. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos dar início a mais um momento de louvor ao nosso Deus. A você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos a Betel. Amamos receber pessoas, amamos receber você. Que você fique à vontade. E você que já é da casa, uma boa noite para você também. Nós nos alegramos na presença de Jesus. É por Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós vamos cantar neste momento. Convido você a fechar os seus olhos e rapidamente faremos uma oração a Ele, entregando tudo o que acontecerá neste lugar, nessa noite, cada palavra que nós falarmos, cada música que cantarmos. Tudo é para a honra e glória de Jesus. Ele é o motivo de nós nos reunirmos aqui nessa noite. Jesus, queremos te louvar. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. E o Senhor realmente tem feito de tudo por nós, Pai. Obrigado pela nossa casa, obrigado pela nossa família, obrigado pelos filhos, pelos pais. Obrigado, Senhor, porque realmente o Senhor tem cuidado de nós de uma forma muito especial. E nessa noite nós queremos te adorar, queremos louvar ao Senhor. Nós saímos das nossas casas, deixamos nossos lares, porque nós queremos realmente encontrar o Senhor neste lugar. Fale ao nosso coração, fale conosco, que cada dia mais e mais nós possamos crescer em Jesus, crescer no Senhor, em te conhecer mais, em saber mais quem tu és. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Vamos cantar com alegria? Amém? Amém? Graça me alcançou.
bem alto, vamos cantar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz cantar a Ele, a igreja, com a sua voz, vamos. até que Ele venha, Pega a sua voz a Ele, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. aplauda Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. Se é a sua primeira vez aqui na Betel, você é nosso convidado de nós vamos receber novas pessoas aqui no nosso meio e ao final da nossa celebração, passe na nossa sala VIP, nós temos uma lembrança para você. As inscrições para o Start de junho já estão abertas. O Start, são 4 encontros que nós temos aqui na igreja para que você possa conhecer muito mais sobre a nossa missão, os nossos valores e visão sobre a nossa igreja. Então, se você deseja participar, procure o nosso local e faça a inscrição. E agora, as nossas mensagens de domingo estão disponíveis no YouTube. Se inscreva para não perder nada. Ao longo do culto, você pode perceber que a nossa equipe de comunicação está fazendo fotos e vídeos para divulgação. Então, caso você não queira aparecer, por favor, procure o nosso local. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @BetelCascavel e também no nosso Instagram do Kids, @BetelKids. As inscrições para o SER também já estão abertas. E o tema dessa vez é Inteira Espiritualidade. Para fazer essa inscrição, é só procurar os vídeos do Instagram que vai estar na descrição ou através dos grupos de WhatsApp, como para fazer. Lembrando você, jovem e adolescente, todos os sábados nós temos um encontro do Salt aqui na igreja às 7 horas da noite. Então, chame um amigo e venha participar comigo. Esse é o nosso momento de contribuição aqui da Betel. Nós temos vários planos e sonhos, inclusive a reforma do telhado da nossa igreja. Então, se você deseja contribuir, é só escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou esse que está fixado atrás das poltronas. Venha fazer parte do compromisso que Deus está fazendo no nosso meio. Amém, amém. Você pode ficar em pé mais uma vez. Nós vamos mais uma vez louvar e glorificar o nome de Jesus. E temos mais uma canção para trazer a vocês. Essa canção diz: lá a tua mão está. E a letra dela nós vamos cantar e a igreja vai aprender conosco essa canção. Ela diz que não importa onde nós estamos, não importa em que situação estamos, se estamos no mais alto céu, se estamos no mais fundo mar, a mão de Jesus sempre está conosco. Uma certeza que nós podemos ter na vida é que Ele nunca nos abandona. E por mais difícil que pareça a situação, ou por mais alta que a onda seja, ou por mais difícil o caminho, Jesus está lá conosco, sempre disposto a nos ajudar, com a sua mão disponível para nos carregar. Amém? Vamos cantar essa canção, você pode também se alegrar conosco. Lá no fim do horizonte,
mais distante lá, tua mão está lá, acima do universo, na linha de um verso lá, a tua mão está. E se eu for ao céu, no mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, a tua mão está, a tua mão está lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está lá, o coração que chora, o abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, se eu for ao céu, no mais profundo mar, a tua mão está, a tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Vamos dizer, Deus está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Ele está, Deus está, conhece tudo, Deus está, é o que preciso, Deus está, Ele está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, nossa alegria, Deus está. Se eu for ao céu, no mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, a tua mão está, tua mão está. A igreja com a sua voz, se eu for ao céu, e se eu for ao céu, além do teu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do teu olhar, a mão de Jesus sempre estará por nós, Ele sempre olha por nós, Ele sempre a mão está. E se eu for ao céu, mais profundo mar, ali tua mão está,
tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. Sempre a tua mão está. A tua mão está. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Porque a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Diga, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu sua voz, já vamos cantar. ouvi teu falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o
dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode glorificar mais uma vez a Jesus e agradecer a Ele. Com as suas palmas, louvar ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode sentar no seu lugar. Hoje nós então estamos finalizando a nossa série de mensagens. Nosso desejo é que você, assim como eu, tive um pouco mais ouvindo a palavra de Deus e ouvir aquilo que Deus fez naquelas igrejas do Oriente Médio, naquilo que Deus fez através da vida de Pedro, lições que nós aprendemos e tiramos nessa carta. Você que está aqui apenas na última mensagem, nós estamos estudando e, na verdade, finalizando hoje, como eu disse, a carta de 1 Pedro. Pedro envia às igrejas da Ásia Menor e nós tiramos algumas lições e hoje, então, nós vamos finalizar nos últimos 2 capítulos ali da carta de 1 Pedro. Como nós já falamos, um dos grandes objetivos da carta de Pedro, que Pedro envia a carta àquelas igrejas, a um grupo de pessoas que tinham se convertido ao cristianismo, era incentivar então esses cristãos a permanecerem firmes na fé, permanecerem firmes diante das tempestades que eles estavam enfrentando, diante das lutas que eles estavam enfrentando, por tomarem a decisão de seguir a Jesus. Eles tinham tomado essa decisão de agora viver o evangelho, de viver o cristianismo, e por conta dessa decisão eles haviam perdido os bens familiares, muitos lutando ali pela decisão de seguir a Jesus. E nós percebemos então que Pedro envia essa carta dizendo para eles que era para eles permanecerem firmes. Por isso o tema firme nas tempestades. E diante das lutas que nós passamos, eu não sei você, mas normalmente nós tentamos achar um motivo, um porquê que nós estamos passando pelas tempestades, não é verdade? Nós sempre tentamos achar o motivo da gente estar sofrendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Qual que é o motivo? O que eu fiz para merecer isso? E na verdade, se nós formos pensar e refletir um pouco, nós merecemos. Qualquer tipo de sofrimento que nós passamos, seja você uma pessoa muito boa, ou uma pessoa não muito boa, mas nós como seres humanos, infelizmente, muitas vezes nós enfrentamos tribulações, tempestades, por erros nossos, não é verdade? Às vezes nós mesmos que fazemos alguma coisa, falamos alguma coisa, e aí nós temos a consequência das nossas decisões. Aqueles irmãos a qual Pedro então envia essa carta, possivelmente eles estavam olhando e eles estavam tentando achar um culpado disso tudo. Por que nós tomamos a decisão de servir a Jesus, de agora viver esse cristianismo, viver esse evangelho, e agora nós estamos enfrentando tudo isso? E como eles enfrentavam pessoas, enfrentavam ali governos, talvez eles olhassem para aquilo e pensassem assim: olha, eles são os nossos inimigos. Nós estamos lutando contra eles, eles olham para nós como inimigos, nós olhamos para essas pessoas que governam, que estão atrás de nós, que estão nos perseguindo, que jogam nós em lugares para ficar sozinhos, que
tiram nossos bens, nós estamos passando isso e eles são os nossos inimigos. Eu tenho certeza que assim como eu, quando você passou alguma luta no seu trabalho, através de alguém que fez algo para você, você olhava aquela pessoa como inimiga, não é verdade? Ou alguém na sua casa, na sua família, um parente seu, que falou algo contra você, você olhava essa pessoa como inimiga. Agora nós vamos ver então que Pedro, ele envia essa carta dizendo para aquela igreja com quem eles estavam lutando, contra quem eles estavam lutando. E quando nós então passamos a olhar para as pessoas como as grandes vilãs das nossas vidas, pessoas que parece que nos perseguem. Ontem nós estávamos tendo um encontro dos jovens mais velhos, e nós começamos a conversar sobre isso, que nós muitas vezes no nosso trabalho, pessoas que nos perseguem, nós começamos a olhar para elas como inimigas. E aí nós olhamos diante dos problemas que nós passamos e nós pensamos, não, eu estou passando por isso porque aquela pessoa, esses dias atrás, uma pessoa nova da nossa igreja me procurou e falou, pastor, eu acho que jogaram alguma praga em mim. Jogaram alguma coisa porque não está dando certo, está acontecendo isso comigo, aquilo. E nós pensamos o seguinte, alguma coisa está acontecendo, alguém está fazendo alguma coisa contra mim. E muitas vezes, então, você, assim como eu, nós olhamos as pessoas, nós olhamos as circunstâncias como a vilã da nossa história. Essa pessoa me persegue, essa situação me persegue, eu não aguento mais, eu estou cansado disso. E aí, para a gente pensar, eu dei um exemplo aqui para vocês sobre o exemplo de Adão. Porque Deus, os irmãos sabem da história, mas vou explicar um pouquinho mais aqui. Deus, Ele criou a humanidade, Ele criou Adão com as suas próprias mãos, Ele soprou o fôlego de vida. E nisso então que Deus criou Adão, o texto vai dizer que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E aí então Deus cria a mulher, e quando acontece o pecado, quando o pecado entra na raça humana, que é lá a cobra, a serpente chega e fala, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Então, naquele momento, a serpente então tenta eles caem na tentação, e aí Deus acha Adão e Eva depois do pecado e fala, o que vocês fizeram? E aí Adão fala o seguinte, o quê? A mulher que tu me destes. A grande vilã dessa história, por conta desse pecado que nós cometemos, dessa situação que nós estamos passando, a culpa é dela. A culpa é dessa mulher que o Senhor criou e ela que me incentivou a comer do fruto. E aí o homem então tirou a sua responsabilidade da reta. E muitas vezes nós estamos vendo isso, percebendo isso nas famílias de hoje em dia. Os homens que não têm mais o papel de homens dentro de casa. Que não tomem a responsabilidade diante das lutas que estão passando. Então, Adão foi um homem frouxo, o homem que jogou a culpa na Eva e não assumiu a sua responsabilidade. E aí, diante disso, Eva falou, não, a culpa disso tudo é a cobra, é a serpente, é ela que veio aqui nos tentar. Então, desde o início, nós vamos perceber que homens, mulheres, pessoas que tiram a sua responsabilidade da reta diante dos problemas, diante das circunstâncias. E muitas vezes nós usamos isso como vitimismo, e nós olhamos para nós, eu não merecia isso. Diante da tempestade que eu estou passando, diante da luta que eu estou passando, nós queremos jogar a responsabilidade em alguma coisa, e até mesmo nós jogamos a responsabilidade em Deus. Muitas vezes nós jogamos a responsabilidade de Deus. Então, diante de tudo que nós passamos, diante daquilo que você já passou ou passa no seu casamento, diante de um divórcio, a culpa sempre vai ser do cônjuge. Diante de um trabalho difícil, diante de uma demissão que você pede ou você é demitido, a culpa é do seu chefe, a culpa é daquela pessoa. Então, nós procuramos inimigos. Nós estamos atrás de inimigos. Então, logo eu não consigo olhar para o real e verdadeiro inimigo. Meus olhos se fecham para achar que essas pessoas, que essas circunstâncias, que isso que eu estou passando, o problema é do outro, coitadinho de mim, por que eu estou passando isso? Então as tempestades da vida não são apenas ventos e ondas externas. Sabe, não é somente um problema que você passa fora de dentro de você. Não, também a maior tempestade que nós enfrentamos muitas vezes está dentro de nós. Está dentro do nosso coração. A Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Irmãos, o nosso coração é mau, nós somos propícios sempre a pecar, a errar por nós mesmos.
se não for a graça, se não for o Espírito Santo, nós vamos errar, nós vamos falhar. Então, existem esses inimigos que muitas vezes estão dentro de nós, decisões que nós tomamos. Então, existem inimigos reais, inimigos espirituais, que querem nos derrubar e nos atrapalhar na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. E Pedro, então, ele envia a carta agora, para finalizar essa carta, dizendo para aquela igreja: olha, diante do problema, diante da tempestade que vocês estão enfrentando, diante das lutas que vocês estão enfrentando, diante das perseguições que vocês estão enfrentando, o inimigo de vocês não é o que está fora. Não é o externo, não é aquela pessoa, um familiar que te persegue, que fala mal de você, não é o governo que é o seu inimigo, que nada dá certo para você, coitado, eu tento, mas o governo está difícil. Irmãos, eu sei que está difícil, não estou falando que está tudo fácil, mas muitas vezes nós deixamos a nossa responsabilidade de lado, porque é muito mais fácil eu jogar a culpa na minha esposa, que meu casamento não está bom. É muito mais fácil jogar a culpa no meu marido, porque meu casamento não está bom. É muito mais fácil eu jogar a responsabilidade em outras coisas. Até porque aquele ditado, a culpa é minha, eu faço com que eu mando para quem eu quiser. Eu faço, eu envio, eu jogo a culpa em outra pessoa, porque a culpa é minha. E então Pedro vai nos alertar agora sobre esses inimigos. Pedro vai alertar aquela igreja, aquelas igrejas, aqueles irmãos sobre os inimigos. Eu quero destacar então no capítulo 4 e capítulo 5, 3 inimigos que nos causam grandes problemas. 3 inimigos que estão à nossa volta e dentro de nós, que estão nos causando grandes problemas, e se nós queremos sair vencedores, nós precisamos conhecer esses inimigos. Pedro, ele manda essa carta dizendo: olha, esses são os seus inimigos, compreendem e entendem isso. E o primeiro inimigo que eu quero falar com os irmãos é o nosso eu. Irmãos, o primeiro inimigo do ser humano é ele mesmo. Se você se olhar no espelho, você vai ver uma pessoa muito ruim. Se eu me olhar no espelho, eu ver uma pessoa muito ruim. Nós somos os nossos principais inimigos. Se você não serve a Jesus, eu quero dizer para você que não há nada de bom em você. Difícil isso, né, falar isso. Mas assim como eu, que o Felipe, não há nada de bom em mim. Lutero vai dizer que a única coisa que há de bom nele é Cristo. E realmente a única coisa que há de bom em nós é Jesus. Porque nós somos difíceis. Olha que o Pedro vai mandar para eles dizendo: olha, e todos vocês vistam-se de humildade nos relacionamentos uns com os outros. Primeira coisa, tenha humildade nos seus relacionamentos. Irmãos, como é difícil pessoas, na verdade, no trabalho. É difícil pessoas em casa. Como é difícil como é difícil se relacionar. Pessoas que são difíceis, nós queremos nos afastar dessas pessoas. E talvez alguém olhe para você e veja: aquela pessoa é difícil, não quero mais me relacionar com essa pessoa. Então, Pedro agora envia diante da perseguição que eles estavam enfrentando, diante das lutas que eles estavam enfrentando, dizendo: olha, visto-se da humildade, não tem orgulho. Eu fico imaginando os cristãos daquela época que agora estavam servindo a Jesus, sofrendo, sendo perseguidos. Talvez eles olhassem como uma forma de orgulho, dizendo: olha, nós somos os melhores. Há tantas igrejas e crentes que são assim, infelizmente. Até hoje cedo nós estávamos na reunião e falando sobre isso, que arrotam santidade, que demonstram que são muito bons, que não podem estar em outros ambientes porque nós somos santos e nós não queremos estar com essas pessoas, porque nós somos bons. E talvez essa igreja, essas pessoas estavam diante daquelas dificuldades, olhando aquelas pessoas que estavam os perseguindo e olhando, dizendo: não, eles são pecadores. O pecado está lá, mas Pedro vai dizer o seguinte: olha, vistam, coloque a roupa de humildade. E os irmãos sabem que humildade não é simplesmente você pensar menos sobre você mesmo, mas pensar menos em você. Isso é humildade. Não é pensar: coitadinho do Felipe, nossa, a gente está sofrendo, eu sofro muito, que dó de mim, eu estou passando essa tempestade, por que eu estou passando por isso? Não, humildade verdadeira é quando eu olho para mim e vejo que eu não sou nada, que não tem nada de bom em mim. Então Pedro está orientando aquela igreja: olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E muitas vezes eu olhava esse texto de 1 Pedro, e como talvez muitas vezes a gente lê um texto fora de contexto, só que a gente tem que entender o contexto que Pedro estava enviando essa carta, era para crente, era para cristão.
pessoas que serviam a Jesus, que estavam sendo perseguidas, sofrendo. Então Pedro envia para eles: olha, Deus se opõe ao orgulhoso. Cristão que é orgulhoso, gente, o cristão precisa ser humilde. A principal virtude de um crente em Jesus, de um discípulo de Jesus, é a humildade, pensar menos em si mesmo. Por isso que lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer, Mateus capítulo 5, olha, felizes os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que sabem que não tem nada, que são pobres no seu espírito. Chega da gente pensar muito em nós, muito de nós, porque nós estamos dentro do ambiente religioso, as outras pessoas não estão. Porque eu tenho feito tudo que é certo, porque eu estou sofrendo, aquela pessoa não está. Talvez o grande questionamento daqueles cristãos é: por que nós estamos aqui, sendo pessoas boas, e estamos sofrendo? Por que nós estamos passando por isso? Mas irmãos, Deus se opõe, Deus vai contra o orgulhoso, mas Ele concede graça, o presente, o amor dEle sobre os humildes. E aí então, a primeira coisa, nós vamos ver esse orgulho, aquilo que sabe, nos afasta das pessoas, que nos leva muitas vezes a errar, a pecar. Na verdade, o orgulho é o principal pecado que leva outras coisas a pecar. Por isso que Pedro vai continuar dizendo: olha, humilhe-se, portanto humilhe-se sobre o grande poder de Deus. A régua que nós temos, se nós somos bons ou não, não é a pessoa que está do lado, mas é o próprio Deus, o poder de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, eu não vejo se eu sou bom diante daquela pessoa que está do meu lado, que eu sou melhor que ela. Sabe aquela regra que a gente tira assim? Não, aquela pessoa comete esse pecado, eu não cometo. O máximo que eu faço ali é falar mal do outro, mas isso daí, esse é o máximo. E a gente toma essa régua assim: não, eu estou muito bem, eu vou na igreja. Domingo após domingo eu estou reunido, eu sou um voluntário, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas irmãos, o que Pedro está dizendo: humilhe-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Talvez aquela igreja passando por aquela luta, aqueles irmãos, aquelas pessoas passando pelaquela tempestade, eles não viam em nenhum momento que eles iam ser exaltados. Nenhum momento esse final desse versículo iria acontecer. Mas a promessa de Deus para nós é que um dia nós seremos exaltados. Mas não é na questão sobre nós, mas é sobre Ele. Amém, irmãos? É tudo sobre Jesus, não é sobre a igreja Betel, não é sobre o pastor Felipe, não é sobre você, não, é sobre Jesus. Se Deus te dá uma vitória, irmão, diante de uma luta, não é para que você olhe e pense: como eu sou bom. Se Deus te der um emprego bom, não é para que você olhe e pense: nossa, eu estudei muito, eu sou capaz disso. É Deus que te dá inteligência e saúde para que você possa alcançar o que você tem hoje. Você compreende isso? É humildade de eu reconhecer quem eu sou. Ah, se eu fiz um mestrado, um doutorado, não é porque eu sou melhor que o outro. É Deus quem tem me dado a graça, a misericórdia de me ajudar a estudar. Se você tem um emprego que ganha 10 mil, 15 mil, 20 mil, amém. Mas seja humilde. Reconheça que mesmo assim você não é nada e não tem nada. Tiago vai dizer, Tiago 4, 6 e 7, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, se submete a Deus, esteja abaixo de Deus, seja humilde. Tem um livro que eu gosto muito, o livro do John Stott, vou usar bastante esse livro aqui, nessa mensagem. Eu aconselho muitos irmãos a lerem esse livro, A Cruz de Cristo, e vai ter um momento que John Stott vai dizer o seguinte, que a autossuficiência, então, você achar que você é demais, que você é suficiente, é o pecado mais antigo. O orgulho foi o motivo da queda de Adão e Eva. O egoísmo nos fecha para Deus e nos fecha para as outras pessoas. Irmãos, o orgulho nos distancia das pessoas. Você no seu trabalho, você tem orgulho de se dizer que é discípulo de Jesus, que é bom, que vai na igreja de domingo. Sabe o que você está fazendo? Você não está atraindo, você está afastando as pessoas de perto de Jesus. A humildade precisa haver no coração do crente em Jesus, do cristão, do discípulo de Jesus. Jesus se mostrou humilde. Sabe, Jesus tinha tudo para ser, não sei se vai estar certo aquilo que eu vou falar, assim nesse sentido, mas Jesus tinha tudo para ser o cara. Na terra ele era o rei dos reis. Talvez o orgulho podia haver no coração deles, porque realmente, Jesus era o cara.
Jesus, o próprio Deus que se encarnou, que habitou entre nós. Mas, irmãos, Ele se fez um de nós. Irmãos, Ele se humilhou, tomou, Ele se tornou servo, a forma de servo. Ele sendo Deus, o próprio Deus se humilhou, o próprio Deus não se exaltou, o próprio Deus se fez humano, o próprio Deus foi chicoteado, o próprio Deus chorou, o próprio Deus foi humilhado. A pergunta é: quem somos nós para o orgulho haver no nosso coração? Quem somos nós para achar que nós somos melhores que os outros? Por isso que, irmãos, o orgulho, o nosso eu é o pior inimigo. Aquele orgulhoso que se olha no espelho e diz: eu sou bom, eu mereço isso. Ou talvez diante de um sofrimento, diante de uma tempestade, eu não mereço isso. Diante da luta que eu estou passando, eu oro tanto, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, por que eu estou passando por isso? Irmãos, diante do sofrimento, muitas vezes Deus quer nos humilhar. Sabe, a gente se humilhar diante dEle e ver o quanto nós precisamos dEle. E então, Pedro vai dizer, versículo 7, entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Esse é o segundo problema do nosso eu. O problema que nos afeta, o problema que atrapalha as nossas vidas, que tira o nosso sono. Quem nunca perdeu um sono na ansiedade, passando uma luta, com medo do que irá acontecer, das circunstâncias? E agora Pedro, então, diante daquela luta que os cristãos estavam passando, diante da luta, das tempestades, Pedro vai dizer: entreguem as suas ansiedades, todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Irmãos, sabe por que nós devemos entregar a nossa ansiedade? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? Sabe por que nós devemos descansar em Deus? Porque o nosso Deus é todo poderoso. Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que controla todas as coisas. Nosso Deus é o Deus, o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. Por isso nós devemos entregar as nossas ansiedades. Irmãos, tantas vezes que esse nosso eu tem medo de coisas que nem acontecem, nem irão acontecer. Irmãos, isso é pecado. A falta de confiança em Deus. Por isso Jesus vai dizer também, lá no Sermão da Montanha: olha os lírios do campo. Olha os pássaros, eu alimento eles, eu visto os lírios do campo. Olha tudo que eu faço, e quem dirá vocês que são os meus filhos? Quem dirá nós que somos filhos de Deus? Deus cuida de nós. Há um estudo que não vou lembrar certinho, mas mais de 80% daquilo que a gente se preocupa não irá acontecer. Mas a gente sofre. E sabe o que isso demonstra, irmãos? É a falta de confiança em Deus. Quando nós sofremos por algo que ainda nem aconteceu, nós esquecemos que o nosso Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. É o Deus que controla todas as coisas. Eu sei que isso é difícil, eu passo por isso. Os irmãos sabem a luta que eu passo diante de ansiedade, mas, irmãos, é algo que Deus tem tratado no meu coração, a confiar nesse Deus, a descansar nesse Deus. E então, há um mal da ansiedade, se a gente for ver, existe a ansiedade, ela rouba a nossa paz que Deus oferece, tira o sono, é isso que a ansiedade faz, ela tira a paz do nosso coração. Sabe, ela nos atrapalha diante dos nossos relacionamentos. Outra coisa, a ansiedade é uma distorção da fé. Mateus 6, 25, 27, olha que Jesus vai dizer no Sermão da Montanha: quem de vocês, por mais preocupado que esteja, poderá acrescentar menos uma hora na sua vida? Alguém já teve esse poder de acrescentar uma hora no seu dia? Nós não temos esse poder. Então, Jesus está dizendo: olha, quem de vocês, por mais preocupado que você esteja, você vai mudar alguma coisa? Irmãos, a gente não tem esse poder de adicionar uma hora, a gente não tem esse poder. E ele continua dizendo: olha, acrescentar a menos uma hora. Então a ansiedade é uma fé invertida. Nós confiamos mais no problema
que vai acontecer aquele problema do que em Deus. Na verdade, você confia muito, vai acontecer, Felipe, eu sei que vai dar BO. Mas nem aconteceu ainda, mas eu sei, eu estou sofrendo porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então nós deixamos de confiar em Deus, nós confiamos mais que o problema irá acontecer do que no próprio Senhor, do que no próprio Deus. Então Deus cuida de nós. Outra coisa, que a ansiedade é um fardo que Deus não mandou carregar, irmãos. Um fardo que a gente carrega, parece um peso. Eu não sei se você já passou por isso, mas sabe, aquele peso nas costas. A vida está difícil, está pesado, não sei o que eu faço. Por isso que Pedro vai dizer, olha, entregue todas as suas ansiedades a Ele, pois Ele cuida de vocês, Deus cuida de nós. Deus não apenas tolera as nossas preocupações, Ele pede que lancemos a Ele. Deus não fala, não, olha, continue firme com seus problemas aí. Sabe, fique tranquilo que não vai acontecer nada de muito ruim com você. Não, Deus fala, olha, lance tudo sobre mim. Jogue para mim, sabe aquele camisa 10 bom de um time de futebol? Toque em mim que eu resolvo. Mais ou menos é assim, Deus dizendo, olha, jogue para mim que pode achar que eu sou Deus e cuide de vocês. Os irmãos estão entendendo? Que é a gente jogar e descansar, porque Deus vai cuidar. Ah, Felipe, mas então eu nunca vou sofrer, eu nunca vou passar por problema, porque Deus cuida. Não, você vai passar. O que Deus prometeu não é que nós não iremos passar por problema. Não, Ele prometeu a presença dEle diante dos problemas. Ele prometeu que Ele estará conosco diante da fornalha, diante das lutas, diante das tempestades. Então, por isso que nós devemos ficar firmes nas tempestades, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Amém, gente? Vamos lá então, Salmo 55, 22, verso 22, entreguem suas preocupações ao Senhor. Mais uma vez o salmista dizendo, e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Então entregue as suas preocupações ao Senhor. Filipenses 4, 6 e 7, Paulo envia uma carta à igreja de Filipos, ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por isso, não andeis ansiosos, por isso que nós somos o nosso pior inimigo. Nós somos o nosso pior inimigo, porque nós somos orgulhosos, e nós sofremos muitas vezes por coisas que nem irão acontecer, e nós deixamos de confiar em Deus. John Stott vai dizer que a ansiedade é o orgulho disfarçado. Ela nos faz pensar em tudo, que tudo depende de nós. A ansiedade é o orgulho disfarçado, ela nos faz pensar que tudo depende de nós. Deixa eu te falar uma coisa, a sua família não depende de você. Talvez é difícil, né, a gente pensar nisso, não, mas eu preciso trabalhar, realmente, a gente tem que trabalhar para trazer o sustento para casa. Mas tem um Deus que sua família depende. Você precisa entender isso. Eu como marido, como pai, você como mãe, como esposa, você como filho, a sua família depende de Jesus. Hoje pela manhã eu estava com um casal aqui que veio buscar ajuda, vieram do Rio Grande do Sul, estavam enfrentando uma luta. E eu falei isso para eles, olha, a família de vocês não depende de uma casa, de um governo bom. A casa deles lá, eles passaram por 2 enchentes e resolveram vir embora. Irmãos, nós não dependemos de um governo, nós não dependemos de um emprego bom, nós não dependemos de um salário bom, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Deus. Jonathan Edwards, um dos pais da igreja, ele vai dizer que o orgulho é o maior dos pecados, porque nos impede de depender de Deus. Sabe, quando nós ficamos preocupados, nós não estamos dependendo de Deus. Quando nós olhamos para nós e pensamos, não, eu sou bom, eu consigo, olha tudo que eu faço. Irmãos, Deus se opõe a isso, nós precisamos depender do Senhor. Por isso que a vitória diante da nossa ansiedade é confiar, é orar, é entregar a Deus as nossas ansiedades, as nossas lutas. Pedro está dizendo para aquela igreja, olha, confie no Senhor, entregue a ansiedade de vocês a Ele, porque Ele cuida de vocês. É estranho, né? Falar isso para uma pessoa que está passando por uma grande luta. Talvez para você que está passando uma grande luta, você olha isso e pensar, porque ele não está passando por uma grande luta. É fácil falar, talvez a gente pense, não, na teoria é bonito isso.
Mas, irmãos, a decisão da gente depender de Deus é a melhor decisão que nós iremos tomar diante das lutas, diante das tempestades que nós estamos passando. Por isso nós somos o nosso pior inimigo, e Pedro está mostrando aquilo para aquela igreja. Segundo pior inimigo é o mundo. 1 João, capítulo 5, versículo 19, nós vamos ver que João vai enviar a carta também para a igreja e vai falar: olha, sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O mundo jaz do maligno. Irmãos, o mundo, e aqui quando eu falo mundo, não é o lugar que nós estamos morando. O mundo, quando eu falo aqui, não é as pessoas. O mundo que eu falo é esse sistema, esses valores que são contrários a Deus. Então, quando a Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno, é porque esses valores, os valores que as pessoas tomam a decisão de seguir, isso é do diabo. Por isso que 1 Pedro vai falar, olha, que seus antigos, capítulo 4, versículo 4, seus antigos amigos se surpreendem de que vocês se juntem mais a eles de que vocês não se juntem mais a eles em sua vida desfreada e pecaminosa, e por isso os caluniam. Então, Pedro está falando, olha, os seus amigos estão aí falando isso, surpreendidos diante da decisão de vocês, porque vocês não fazem mais aquilo que vocês faziam, vocês não seguem mais os padrões do mundo, vocês não têm mais a mente mundana de fazer as próprias vontades. E aqui eu coloquei algumas coisas para os irmãos entenderem, padrões do mundo versus padrões de Deus, porque o padrão do mundo é um ego acima de tudo, é tudo sobre mim. Aí tem muitas igrejas que até enfatizam muito isso, porque é disso que as pessoas gostam, de você é aquele que precisa ser abençoado, ter a vitória, fazer isso, fazer aquilo, é sobre você, você precisa ir atrás, você precisa isso. Então, esse é o padrão do mundo, tudo é sobre você, tudo é sobre mim, tudo é sobre nós. Agora o padrão de Deus é negar a si mesmo. Então, não é simplesmente eu fazer as minhas vontades. O padrão de Deus, o padrão do Evangelho, não é sobre mim. É muito pelo contrário, é negar o meu eu. Por isso que nós somos os nossos piores inimigos. Jesus vai dizer, olha, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então, diz não para o seu eu. Para que você tenha vitória diante das lutas, diante desse mundo, você precisa tomar essa decisão de, eu não vou mais dominar a minha vida. Quem domina a minha vida é o Senhor. O padrão do mundo é cada um faz o que quer. O padrão do mundo é esse ego inflamado. A gente vê livros de pessoas que é sobre ser milionário, sobre conquistar o primeiro milhão, sobre isso, sobre aquilo, sobre você ter, sobre você ser, sobre você comprar, sobre você ter o relacionamento assim, sobre você fazer essa cirurgia, sobre você fazer aquilo, é tudo sobre você. Mas o Evangelho vai dizer, olha, negue-se a você mesmo, as suas vontades. E aqui, irmãos, eu não estou falando que, então é pecado, pastor, eu fazer cirurgia, fazer isso no meu corpo, fazer uma academia, é pecado me cuidar. Não estou dizendo sobre isso, mas a grande questão é que você não vive mais para você mesmo. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que agora nós somos templo do Espírito Santo, Deus que habita em nós. O nosso corpo agora faz parte, é de Deus. A minha vida é de Deus, eu tomo as decisões pensando em Deus, eu oro antes de tomar qualquer decisão, porque eu não vivo mais para mim. Outra coisa, padrão do mundo, a aparência importa mais que caráter. É o ter, sabe? É aquilo que as pessoas vão olhar, é o exterior. Isso é o padrão do mundo. Agora, o padrão de Deus colocando aqui, o padrão de Deus é que Deus vê o coração. Não é aquilo que está por fora, não é aquilo que você tem, aquilo que a sua roupa bonita, não, Deus olha o coração. Quando Samuel foi lá para escolher o próximo rei, para ungir o próximo rei, na casa de Jessé dos seus filhos, Samuel vai lá, chama os filhos e Jessé traz os filhos dele e ele vai olhando, não é esse, o mais forte não é esse, o mais bonito não é esse, não é esse. Você não tem mais nenhum filho, é só esses daí. Só não, né? Eram vários, mas você só tem esses daí. E aí então, não, há um filho meu que está lá no pasto, ele é pastor, cuidando do rebanho, das ovelhas. Chama ele lá então. Davi, pequenininho, fraquinho, coitadinho, chegou lá, e aí então Samuel disse, olha, Deus falando a Samuel, eu não vejo aparência,
Samuel, sabe o que importa para mim? É o coração. Diante desse mundo, irmãos, que valoriza tanto o que é externo, Deus olha para nós e diz, olha, eu olho o seu coração. Diante desse cristianismo que a gente tem visto aí no Brasil afora, de valorizar o que está externo, da igreja, das paredes, daquilo que os outros vão pensar, Deus está dizendo, olha, eu olho o que está dentro do coração. Esse é o padrão de Deus. Outra coisa, o padrão do mundo, o orgulho é virtude. Você precisa pensar mais em você mesmo. Você é bobo, os outros pisam em você. Não, o padrão de Deus, olha, que Deus existe, é muito pelo contrário, Deus, como nós estamos falando, que Deus dá graça aos humildes. Outra coisa, o padrão do mundo, acumular riquezas é sucesso. Quem tem mais é demonstração que foi uma pessoa bem sucedida. Então, na minha profissão, aquela pessoa que ganha muito é porque ela é muito boa. Esse é o padrão do mundo, é ter coisas, é ter o melhor carro, ter a melhor casa. O padrão de Deus é viver generosamente, é ser generoso, é abençoar. O padrão do mundo é reter, o padrão de Deus é dar. Por isso que é muito contrário a que a gente escuta tanto nos dias atuais, sobre você ter, sobre você receber, mas Deus está dizendo agora, o Evangelho é sobre você se entregar ao outro. É sobre você, não você pensar em você, mas é você pensar mais no outro, e pensar menos de você. O padrão do mundo busca pelo prazer acima de tudo, sabe? A gente tem visto isso, as pessoas querem sentir o prazer momentâneo. O padrão de Deus é sobre perdoar, sabe? Nos relacionamentos, na sua vida, no seu coração, é sobre o perdão. O padrão do mundo é sobre seguir o seu coração. O padrão de Deus é sobre buscar a santidade acima de tudo. A gente tem visto pessoas, olha, às vezes você pede um conselho para alguém lá, a pessoa fala, olha, segue o seu coração, a melhor coisa que você vai fazer. Aí você pensa, não, é verdade, eu preciso seguir o meu coração. Você esquece que o seu coração é enganoso. Que o seu é você. Então, agora nós vamos ver que eu preciso, diante do padrão de Deus, buscar a santidade, buscar viver uma vida que agrada o Senhor. Padrão do mundo, cada um faz o que quer. Padrão de Deus é enganoso o coração. Padrão do mundo é amar só aquele que me ama, dar presente para aquele que me deu presente, ser bom para aquela pessoa que é boa para comigo. Padrão de Deus é amar os inimigos. Por isso, o padrão do mundo é viver a vingança e a justiça, você se vingar. Agora o padrão de Deus é viver para a glória dEle e fazer o que Deus quer, buscar uma vida que agrada o Senhor. Os irmãos estão vendo que é muito contraditório? Aquilo que é um padrão do mundo, aquilo que é padrão de Deus, o sistema que nós vivemos hoje, as redes sociais, esse lugar que nós estamos habitando, irmãos, tende a isso, a esse padrão. Mas se nós tomamos a decisão de se tornar discípulos de Jesus, de fazer o que Ele quer, nós precisamos então agora seguir o padrão de Deus. João vai dizer, 15:19, se vocês pertencem ao mundo, é 1 João, né? Se vocês pertencem ao mundo, Ele os amaria como ama os seus. Todavia, vocês não são do mundo. Irmãos, nós não somos desse lugar, e Pedro estava demonstrando isso naquela carta. Olha, vocês não são daqui, não vivem como pessoas deste mundo, nós não pertencemos a Ele. Por isso 1 João 2:15-17, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Então, o que agora João está dizendo sobre não amar esse sistema, não viver de acordo com esse sistema, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Agora, porque o mundo oferece, olha irmãos, o que ele está dizendo, parece que ele escreveu ontem, né, essa carta. O mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso é o mundo. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Aí ele vai dizer, este mundo passa, bem como tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Irmãos, esse sistema mundano, desse lugar que nós estamos hoje, vai passar. Se você acha que sua vida é só sobre isso, é só viver uma vida que agrada a você, buscar aquilo que você sonha, fazer o que você quer, seguir o seu coração, quer dizer que um dia vai acabar. Um dia ou Jesus vai voltar ou você vai morrer.
Não quero isso para ninguém, mas é o final de todo mundo. E a grande questão é, o que nós estamos buscando? Qual o final da nossa vida? Como vai ser a eternidade? Então, este mundo passa. O que João está dizendo, olha, tudo isso passa. Irmãos, você fazer um mestrado é bom, você comprar uma casa é muito bom, você buscar fazer um consórcio é bom, você comprar um carro é bom, tudo isso é bom, mas eu quero dizer que isso vai passar. Que isso vai passar. Tudo isso vai passar, irmãos, mas a pessoa que toma a decisão de servir ao Senhor, a pessoa que toma a decisão de viver para a glória dEle, de agradar ao Senhor, nós vamos viver para sempre. A eternidade, aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que o mundo é um dos nossos inimigos. C.S. Lewis vai dizer que quando o mundo está mais confortável para o cristão, é quando ele deve ficar mais alerta. Então, quando está de boa para você esse mundo, esse sistema aí que a gente tem visto, é quando nós devemos ficar mais em alerta. Porque o conforto com o mundo é muitas vezes o primeiro passo para conformismo com ele. Então, quando você se conforma com este mundo, diante daquilo que você está fazendo, do meio que você está vivendo, nós precisamos tomar muito cuidado. Spurgeon vai dizer também que o mundo nunca será amigo da graça. O cristão é um estranho em terra estranha. Irmãos, o mundo nunca será amigo das coisas de Deus. Sempre um vai caminhar contra o outro. Por isso que nós precisamos tomar decisão. O cristão é um estranho em terra estranha. Triste ver pessoas, até mesmo pessoas, talvez que estão aqui, cristãos que vivem para Deus, muitas vezes buscando a recompensa terrena. Buscando algo aqui na terra. Eu oro para simplesmente diante de uma luta porque eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Eu jejuo porque eu quero ter uma vida boa. Nós devemos orar, entregar as nossas preocupações ao Senhor, sim. Mas, irmãos, qual é o motivo da gente estar vindo numa igreja? Qual é o motivo da gente estar servindo ao Senhor? Irmãos, Deus pode nos abençoar nessa vida. Sabe, Deus pode nos dar muitas coisas. Um trabalho bom, um carro bom, uma casa boa, uma família. Deus pode nos dar, nos abençoar. Você crê nisso? Mas deixa eu dizer, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Por isso que o mundo é o nosso inimigo. E por último, o terceiro inimigo que nós vamos ver é o diabo. E aí, tem aquela série Lúcifer, alguém já assistiu? O pessoal está até com medo, né? Tipo, vai que o pastor critica que ou levanta a mão. Pode levantar a mão, alguém já assistiu essa série? Deus te perdoa, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados. Brincadeira à parte aí, mas levando um pouquinho a sério, né? Irmãos, aquela série, não é porque eu assisti, eu ouvi falar, me disseram. Eu ouvi alguém cochichando por aí, mas mostra o Lúcifer legal, né? Você começa até a torcer para ele. Cara, gente boa, pô, o cara é massa. E aí o Lúcifer, o diabo agora, trazendo para a realidade espiritual, o diabo não é um personagem de filme. Sabe, o diabo não é os desenhos que a gente via de um diabinho com garfo e lá para atrapalhar. Não, o diabo não é simplesmente essa imagem que nós temos dele. Sabe, ele não é uma figura folclórica, porque alguém inventou. Já escutei tanto isso. Inventaram, até tem teólogo que fala sobre isso, que Deus inventou o diabo só para ter um inimigo para os outros terem medo. Irmãos, isso não existe. O diabo existe, na verdade. O diabo existe. Ele é real e ele atua com estratégia, ele é astuto, ele tem a intenção de destruir a sua casa, ele tem a intenção de destruir a sua família. O diabo, ele quer acabar com a sua vida. Essa é a intenção dele. E aí então, Pedro vai dizer no versículo 8, versículo 9, estejam atentos, fiquem alerta. O tema da nossa série, né? Fique firme, então, firme nas tempestades. Pedro está dizendo, fique firme, fique ligado. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo.
A intenção do diabo é destruir, é te afastar de Deus. Essa é a função do diabo, é te levar mais longe de Deus. Por isso que a palavra Satanás, ela significa acusador. Ele é enganoso. João 8:44 vai dizer que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, ele mentiu no Éden e ele mente até hoje. E muitas vezes nós estamos caindo nessas mentiras, desse padrão do mundo, das tentações, dando mais lugar ao nosso eu. Irmãos, isso é diabólico. Esse cristianismo que a gente tem visto muitas vezes aí rodando, de que Deus é muito legal, é gente boa no sentido, eu sei que Deus não estou falando que Deus não é legal, gente, mas esse Deus que é simplesmente amor, eu posso ver da minha forma, do meu jeito, é diabólico isso, de viver do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Isso é mentira, porque o diabo ele veio para plantar a mentira. O maior poder do diabo é a mentira. Ele não precisa te dominar à força, sabe, ele não vai lá e te dominar e te enforcar, não. Ele simplesmente vai te convencer que a vida que você está vivendo está tudo certo, você não precisa fazer mais nada. Continua assim e fique tranquilo. E aí então Tiago vai dizer, né, resistam ao diabo, resista, assim ele fugirá de vocês. Tome a decisão de resistir a isso. John Piper vai dizer que você nunca está neutro. Deixa eu passar aqui. Você nunca está neutro. Está ou resistindo ao diabo ou sendo levado por ele. Então, olha, preste atenção aqui. Se você hoje não está resistindo ao diabo, isso é muito duro, né? Muito forte. Mas se eu e você nós não estamos resistindo ao diabo, talvez nós estamos simplesmente sendo levados por ele, aonde ele quer que nós estejamos. Efésios 6, 11 e 12, Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso, olha, vistam toda a armadura de Deus. Paulo está falando sobre a armadura, sobre o capacete, sobre a espada, sobre os calçados. Paulo está falando sobre essa armadura. Ele vai falar, olha, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. Nossa luta, nós não lutamos contra inimigos de carne e osso. Outra versão vai dizer que nossa luta não é contra seres humanos. Então, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra o seu cônjuge, ou contra o seu ex-marido ou sua ex-esposa. A sua luta não é contra aquele patrão difícil no trabalho, a sua luta não é contra aquela pessoa que é muito difícil no seu trabalho, a nossa luta como igreja não é contra o governo, a nossa luta está muito mais acima do que isso. A nossa luta vai dizer que nós lutamos contra os poderes, contra autoridades, essa versão vai dizer, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nos afazeres celestiais. Então, nós lutamos contra eles, contra os demônios, contra o diabo. E aí, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos que não é que Deus luta contra o diabo. Eu sempre falo isso aqui na igreja. Não há uma luta de Deus e diabo. Vocês entendem isso? Sabe aquela luta que o diabo está lutando contra Deus? Porque Deus já venceu o diabo, amém? Deus já venceu, o diabo não tem poder sobre... Não, Deus já venceu. Agora há uma luta minha e sua contra o inimigo. Dia após dia. No nosso dia, na nossa casa. Aí há uma luta. Charles Spurgeon vai dizer que Satanás ruge mais alto quando o cristão está mais perto de uma grande vitória. O diabo não gosta de ver o crente perto de Jesus, se relacionando com Deus. Por isso que John Stott vai dizer que a resistência ao diabo começa com a submissão a Deus. É você se submetendo a Deus, é você se relacionando com Deus, é você fazendo o que Deus quer, é você se tornando íntimo de Deus, amigo de Deus. Aí você está resistindo ao diabo. Quanto mais perto de Deus, mais longe do diabo eu estou. Então, quanto mais longe de Deus eu estou, mais perto do inimigo você está. Eu tenho um livro, eu falo muito desse livro, eu falo para os irmãos lerem, já falei algumas vezes aqui na igreja, esse livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já leu, já viu? Irmãos, é um livro muito, mas muito bom. É uma como posso dizer, uma crônica, né? A gente pode colocar assim, que há um diabo, há o Lúcifer escrevendo, ensinando o diabinho, que apelidou como vermelhinho, ensinando ele a ser um diabo.
E aí são cartas que o diabo vai ensinando ele, o seu sobrinho, a se tornar um diabo. E ele vai escrevendo algumas coisas, aí tem uma carta que ele vai mandar e vai falar o seguinte: olha, há 2 erros iguais e opostos em relação aos demônios. Um é não acreditar na sua existência, o outro é acreditar e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Então, há 2 perigos que a gente tem visto nos dias atuais. É um, aqueles que falam, não existe isso, mas também há o perigo de a gente pensar só nisso. Eu lembro que uma vez lá em Curitiba eu entrei numa igreja que do início ao fim, eu ouvi mais sobre o diabo do que sobre Deus. O foco estava no diabo. Irmãos, nós estamos aqui, e eu estou agora falando sobre o diabo, não é dizendo que ele é forte, não. O que eu estou ensinando aqui é a palavra de Deus, que Pedro está falando, olha, resista ao diabo. Porque o diabo ele não tem poder sobre o Filho de Deus. Por isso que o Filho de Deus, irmãos, quem tem Jesus, não fica possesso. Porque Deus habita em nós, Deus está em nós. A luta não é de Deus contra o diabo, é a luta é eu contra ele. É a minha carne que quer fazer o que ele manda. É essa nossa luta dia após dia. Então, a promessa, e aí nós precisamos entender e entrar no termo de o diabo existe. A Bíblia deixa muito claro que existe o diabo. Mas também sabe o que eu quero, irmãos? Eu não quero focar nele. Eu quero focar em Jesus, estar perto de Jesus, me relacionar com Jesus. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus, mais longe do inimigo eu estou. Amém? Por isso a promessa então é que Deus é muito maior que os nossos inimigos. Amém, irmãos? Deus é maior que o nosso eu, Deus é maior que o mundo, Deus é maior que o diabo. Não é isso que vai nos parar. Não são essas coisas. E aí, Pedro então vai, já finalizando a sua primeira carta, entrando para a segunda carta, Pedro vai falar o seguinte: depois de sofrerem por um pouco. Imagine alguém falar isso para você, você está sofrendo muito pouco. Pedro manda essa carta dizendo para aquela igreja, olha, depois de vocês sofrerem isso, esse pouco, Deus os restaurará, os sustentará, os fortalecerá, e os fará sobre um alicerce firme. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Irmãos, o poder é de quem? De quem, irmãos? De Deus, Ele é poderoso. Se eu quero vencer esses inimigos, se eu quero vencer isso que tem me atrapalhado, eu preciso estar sobre o poder de Deus, me submetendo a Deus. Eu preciso estar sobre a mão de Deus, eu preciso estar se relacionando com Deus. Sabe, talvez você que está aqui nessa noite esteja longe de Deus. Sabe, talvez você esteja sendo vencido por esses inimigos. Talvez o seu eu, você está buscando somente fazer as suas vontades, aquilo que você quer. Talvez o mundo, você tenha entrado nesses padrões do mundo. O inimigo, talvez você nem percebe isso. Tem uma carta do Satanás, o diabo, né, o seu aprendiz, ao vermelhinho, que ele vai falar assim, olha, sabe aquele irmão lá, aquela pessoa da igreja? Nem mexe com ele, porque ele não é quente nem frio. Ele está lá de boa, deixa ele lá. Ele só vai na igreja. Ele sai da igreja e o vermelhinho vai, e ele fala isso. Ele sai da igreja e bate na sua mulher, ele sai da igreja e faz coisa errada no trabalho. Então deixa tranquilo lá ele, deixa ele na igreja. Porque é isso que o diabo quer. A decisão da gente se submeter, a decisão da gente estar perto de Deus, a decisão da gente ser como Jesus, a decisão da gente orar mais, a decisão da gente se relacionar mais. Por isso que nós como Betel, nós temos uma missão aqui, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Não é você simplesmente fazer parte de uma igreja, não é simplesmente você dizer, não, agora eu sou cristão, agora eu estou indo todo domingo na igreja, não, eu sou voluntário. Não, é dizer, eu tenho um relacionamento com Jesus, eu sou filho de Deus, Ele é meu Pai, eu estou perto de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu me submeto a Deus, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. O que Deus quer de você não é que simplesmente você faça parte de uma igreja, mas que você faça parte de algo sobrenatural, compreender do Evangelho, daquilo que Deus fez por você. Por isso,
John Piper vai dizer que nenhuma tempestade é eterna. A tempestade que você passa, ela não é eterna. Deus sempre tem o último ato. Amém, irmãos? A morte venceu Jesus? Não. O último ato quem deu foi Jesus. A última palavra quem deu foi Jesus. É Jesus. Por isso nós podemos descansar. Deus sempre tem o último ato. Para a gente finalizar, para refletir, praticar. Primeiro, diante das tempestades da vida, nós precisamos lutar contra os inimigos certos. O nosso eu, o mundo e o diabo. Diante da tempestade que você está passando, não fique lutando contra as pessoas. Não fique lutando contra o governo. Não fique lutando contra isso. Lute contra os inimigos corretos. Contra o seu eu. Eu preciso lutar contra o meu eu dia após dia. Lutar contra as minhas vontades, com o mundo, com esse sistema que nos leva a pecar, que nos leva a pensar só em nós, que nos leva a pensar naquilo que eu quero. Não, nós precisamos lutar contra isso. Segundo, somente em Deus nós conseguiremos a vitória diante dos nossos inimigos. Irmãos, pelo meu braço, pelo seu braço, pelas nossas forças, nós não vamos conseguir. É somente por Jesus. Jesus que teve a vitória e Jesus que nos dará a vitória. Não é por nós, não é para nós, mas é para Ele. E aí, um dos últimos versículos da carta, Pedro vai dizer: escrevi e enviei essa breve carta com a ajuda de Silas, a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo, ao escrever essa carta, é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. E ele termina dizendo: permaneçam firmes nessa graça. O desafio para nós é permanecer firme diante das lutas, diante das tempestades e diante dos nossos inimigos. Permanecer firme. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, para sempre. Amém. Se coloque de pé no seu lugar, depois nós vamos orar encerrando. Ao que venceu a morte,
mais o mesmo. Já não sou mais o mesmo. Tem um novo cântico. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Vamos erguer a nossa voz e cantar a Ele, a Ele. A Ele que me chegou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. A Ele, a Ele, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Feche seus olhos neste momento. Se coloque diante do Senhor. Coloque a sua vida, o seu coração. A grande pergunta que eu faço para você é: contra quem você tem lutado? Contra quem você tem gastado as suas forças? Sabe, talvez você tenha passado uma luta e você tem gastado sua força, perdendo o sono, tendo dor de cabeça, passando mal. E muitas vezes nós estamos nessa tempestade, nessas crises, e nós achamos que nós vamos vencer por si só pela nossa força. E nós temos lutado contra os inimigos errados. Nós precisamos voltar agora, tomar a decisão de olhar os nossos inimigos e dizer: Jesus, eu quero estar mais perto do Senhor. Quem somos nós para achar que nós vamos conseguir? Quem somos nós para achar que vamos viver essa vida sozinhos, tomando as nossas decisões? Por isso, Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós dependemos de Ti. Talvez você que está aqui nessa noite, você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha vivido para você simplesmente a sua vida tem acontecido. Você acorda dia após dia simplesmente para buscar um sonho que você tem, simplesmente para ter um bom trabalho, para melhorar seu salário. Você tem vivido para você. Deixa eu dizer, a vida vai muito além disso. Não é sobre isso a vida. Por isso eu convido você, talvez está distante do Senhor. Talvez você um dia já esteve perto de Deus, mas está distante. Eu convido você a orar. Se você desejar orar e repetindo essa oração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego o meu coração a Ti.
Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Senhor, que o Senhor venha morar no meu coração, ser o meu rei, dominar a minha vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus, nós oramos aqui, talvez pessoas que estão passando por lutas, diante dessa série, desse mês que nós tivemos aqui, do mês de maio, estudando a carta de Pedro, nós olhamos as lutas que aquelas pessoas estavam passando, e Pedro envia aquela carta dizendo: olha, fiquem firmes na graça do Senhor. A minha oração é que os meus irmãos, a minha oração é que eu, passando por uma luta, passando pela tempestade, a minha oração, Deus, que nós fiquemos firmes na graça, no teu amor em Jesus. Deus, nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Por isso, Deus, é o teu poder, é sobre o Senhor que é o Deus de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que domina tudo, tudo está em tuas mãos, a nossa vida está em tuas mãos, Senhor, e nós confiamos em Ti, nós dependemos do Senhor, nós descansamos em Ti diante das lutas, diante das batalhas, nós estamos firmes, não é por nós, não é pelas nossas forças, mas é porque nós temos o Deus da força, mas é porque nós temos o Deus que governa tudo, mas é porque nós temos um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus que acalma a tempestade com a palavra, com a frase, o nosso Deus que fez todas as coisas com uma própria frase, com a sua própria boca, o nosso Deus que construiu tudo, o nosso Deus que governa sobre todas as coisas, o nosso Deus que abriu o mar vermelho, o nosso Deus que fez uma mulher que não poderia ter filhos, o nosso Deus que opera milagres, o nosso Deus que fez tantas coisas e ainda faz hoje. Por isso nós descansamos em Ti, nós confiamos em Ti. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele, ao Senhor, seja a honra, seja a glória para sempre, amém. A Ele nós entregamos ao Senhor, porque nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, Jesus. Vamos cantar o refrão novamente para finalizar? Vamos lá, vamos com a sua voz, somente a igreja neste momento. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra. A esse Deus que está sobre nós, que cuida de nós. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda a honra. Deus está conosco, Ele é presente nas nossas lutas. Tu és Deus, Tu és Deus. Vamos de novo. Quem sou eu para negar o seu poder? Deus, nós Te agradecemos por esse momento. Louvado seja o nome do Senhor, por tudo que o Senhor fez e está fazendo no nosso meio. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre nós, no nosso coração. Que possamos provar dia após dia da Tua graça e do Teu amor. Esteja conosco, Seu Santo Espírito esteja conosco dia após dia. Que aonde nós estivermos, que sejamos discípulos do Senhor, amando as pessoas, servindo as pessoas, sendo um exemplo para que outros possam ver o Senhor em nós. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém.